uma salva de palmas, adore o Senhor e nós recebemos o servo de Deus. Paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, eu estou feliz de estar aqui nesta noite. Terceira vez que eu estou vindo nessa cidade ministrar a palavra do Senhor. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, ao pastor pela confiança ao nosso ministério. Eu sempre acompanho a programação da igreja pelo Face, o pastor pregando, o pastor orando, e Deus tem nos abençoado. E você que está na sua casa, no computador, no celular, seja abençoado pela palavra do Senhor Jesus. E os irmãos que estão aqui nesta noite, se coloquem em bem em nome do Senhor Jesus, irmãos. Vou ser bem rápido, para não vou ser cansativo. Eu passo mal no calor, irmão. No calor eu fico irritado, estressado, fico ansioso. Isso é coisa minha, o calor me deixa mal. Mas o meu espírito está pronto para entregar aquilo que Deus colocou no meu coração para você. Lucas capítulo 5, irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida da minha noiva Juliana, mulher que eu amo, que Deus colocou no meu caminho. A sua filha Jennifer, que agora é minha filha também. Essa família que Deus colocou no meu caminho. Dia 14 de maio a gente vai casar. Ore por nós, Deus é fiel, irmãos. Deus faz milagre, irmãos. Aleluia. Deus é maravilhoso. E Deus nos preparou de nós estarmos aqui hoje. Hoje ela veio guiando o carro e comecei a ficar suando, porque eu sou nervoso, eu gosto de cuidar, fico preocupado. E você sabe que quando a mulher anda no volante deixa a gente meio nervoso, né? Mas Deus é fiel, né, irmãos? Estamos juntos nessa noite. Deus é maravilhoso. Lucas capítulo 5, irmãos. Amém? Versículo 5 diz assim: Respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas segundo a tua palavra eu lançarei a rede. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus, irmãos. Meu coração se alegra, pastor, porque eu estou vivendo um sonho nesta noite. E eu falo para minha noiva todas as vezes que nós saímos para ministrar a palavra junto. É um sonho que Deus realiza. Porque um dia eu falei: Senhor, eu não aguento mais pregar sozinho. Eu quero levar minha família para me acompanhar. E Deus é fiel em realizar sonhos, irmãos. Irmãos, Lucas, quando ele escreve esse evangelho, ele escreve com uma intuição dessa palavra chegar até mim e chegar até você. A palavra evangelho, ela tem significado dizendo, trazendo boas notícias. Eu vim de lá de Itapetininga para trazer boas notícias para a tua vida nesta noite. Lucas, desde o seu nascimento, desde a sua infância, a sua adolescência, a sua mocidade, os seus pais ensinou ele, a sua família ensinou ele a adorar imagens, a se cultuar a imagens da Grécia, a ser a idolatraria da Grécia, ou seja, a doutrina da Grécia. Então Lucas, ele cresceu aprendendo algo sobre a sua família. Por exemplo, a sua família falava: ó, você tem que adorar a Deus Hércules, você tem que adorar essas imagens gregas, essa tradição grega. Então ele aprendeu isso. Os deuses deles então eram só as coisas da Grécia, mitologia grega. E ele foi aprendendo. E desde a sua infância ele queria ser médico, ele queria estudar. Então a sua família investiu na vida dele, colocou ele no Egito para ele estudar, para ele se formar um doutor, porque naquele tempo as melhores faculdades e escolas ficavam no Egito. Então agora aquele moço já não é mais moço, já é um homem formado, já é um doutor, já é um médico. Então ele começa a exercitar o seu trabalho. Ele se muda lá para Israel, nas terras de Jerusalém.
naqueles lugares e começa a trabalhar. E a Bíblia vai nos dizer a história que quando ele começa a trabalhar como médico, todo mundo começa a falar: olha, o doutor Lucas é o melhor médico da terra, o doutor Lucas é o melhor médico da região. Então o nome dele começa a ir para toda a redondeza. E a Bíblia vai dizer agora que lá por volta de 11 da noite ou meia-noite, alguém bate na porta da sua casa. E quando alguém bate na porta da sua casa, ele pega a lamparina, o lampião, vai atender. E ele fala: olha, o consultório vai abrir amanhã, eu vou atender amanhã, agora é meia-noite, eu não posso atender agora. Aí chega um homem diante dele, pastor, e fala assim: olha, eu preciso que você chegue na minha casa, eu preciso, porque lá tem um paciente para você examinar e cuidar. Independente do valor, eu vou pagar o preço que for, mas eu preciso que você vá cuidar de um homem que está na minha casa. O doutor Lucas pega as suas coisas, pega as suas ferramentas da medicina, pega a sua malinha e vai. Quando ele chega na casa daquele homem, ele sobe no segundo andar. E quando ele sobe no segundo andar, ele começa a observar no quarto há um homem todo machucado, todo roxo, sangrando. Ele estava até em coma, e as pessoas pensaram que ele estava morto. Lucas olha aquela situação e começa a falar: o que aconteceu para esse homem chegar nessa situação, chegar em coma? E Lucas começa a cuidar, começa a examinar, começa a fazer curativos. Daqui a pouco, naquela redondeza, um vai conversando com o outro: olha, eu sei aonde que ele está hospedado, eu sei aonde ele está, o doutor Lucas está cuidando dele. Daqui a pouco as pessoas chegam naquela casa daquele homem e falam: olha, nós podemos ir lá no quarto visitar aquele homem que está em coma, nós podemos ver se ele está vivo ou está morto. O doutor Lucas fala: olha, vocês vão conversar com ele depois que eu der a alta para ele, porque ele está em coma ainda. Mas as pessoas nem respeitou Lucas, nem respeitou o dono da casa. Eles entraram na casa com tudo, subiram no segundo andar e começaram a observar aquela situação. Falou: doutor, ele vai ficar bem, doutor, ele vai melhorar, doutor. E Lucas começa a falar: mas quem que é esse homem tão importante que você se preocupa com ele? O que aconteceu para ele estar assim? Aí uma das pessoas fala para aquele homem, aonde que está registrado, em Atos 14:11, vai dizer assim: que este homem estava pregando em uma muralha, anunciando a Jesus, anunciando o evangelho de Cristo. Mas as pessoas se levantou contra este homem, começaram a jogar pedra, começaram a bater pau nele, começaram a machucar ele. E a Bíblia vai dizer que ele estava semi-morto, entrou em coma. Então o homem pegou aquele homem semi-morto, levou na casa e trouxe Lucas para cuidar deste homem. Daqui a pouco chega mais uma pessoa, sobe lá em cima no quarto e fala: ele vai viver, ele vai voltar a respirar. Aí Lucas fala: mas quem que é esse homem tão importante que eu estou cuidando? Aí uma daquelas pessoas fala assim: olha, quando ele pregava na nossa igreja, ele dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Lucas começa a ficar curioso, todo médico cientista curioso, pastor, e começa a falar: mas quem que é esse homem tão importante que eu estou cuidando? Daqui a pouco levantava mais uma pessoa e falava no meio do quarto: quando ele estava pregando lá na nossa igreja, ele dizia que nada vai nos separar do amor de Jesus, que nada vai nos separar do amor de Jesus. Daqui a pouco Lucas fala: mas quem que é esse homem? Eu quero conhecer quem que é esse paciente. Levantava mais um irmão no meio do quarto e falava, ele pregava na nossa igreja dizendo: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e o que não chegou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para eles. Meu corpo está arrepiado aqui, irmão. Daqui a pouco Lucas começa a falar: como assim? Eu quero saber, esse homem é tão importante, por que que ele está aqui? Aí o rapaz fala: olha, doutor, sabe quem que é este homem? Este homem é o apóstolo Paulo.
Este homem Jesus transformou a vida dele. Ele era um assassino, ele destruía com as igrejas, destruía com os cristãos, mas Jesus, o Todo-Poderoso, transformou a vida deste homem e levantou este homem para ser o maior missionário nesta terra. Aí o Dr. Lucas começa a falar: calma aí, para um pouquinho, quem que é esse Jesus que você está falando? Aí aquela pessoa cheia do Espírito Santo começa a falar: tu não conhece Jesus? Dr. Lucas falou assim: não, eu só conheço as minhas imagens, eu só conheço a mitologia grega, eu só conheço Hércules, eu só conheço Poseidon, todos os meus deuses são maiores. Aquele homem falou assim: não, maior do que Jesus não é, maior do que Jesus não é, aleluia. Aí Lucas fala: mas quem que é esse Jesus que você fala que cura, que salva, que é Deus? Eu não conheço, eu só conheço os meus deuses, e na onde eu aprendi, só os meus deuses é Deus, não há outro Deus maior. Daqui a pouco levanta um pentecostal no meio do quarto, canela de fogo, e fala: doutor, eu vou pregar para você quem é esse Jesus. Esse Jesus, doutor, ele morreu um dia, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Esse Jesus, doutor, ele tem poder para levantar paralítico, ele tem poder para salvar, ele tem poder para curar. No meio daquele quarto, sabe o que aconteceu? O apóstolo Paulo, que estava em coma, desabilitado, desacordado, ele começa a acordar. E quando ele acorda, ele fala: onde é que eu estou? O que aconteceu comigo? O irmãozinho da igreja fala: calma, pastor Paulo, você estava pregando lá em cima na muralha, se levantaram contra você, quase mataram você. Este daqui é Dr. Lucas, está cuidando de você. Este daqui é outro irmão que trouxe você aqui para você ser cuidado. E o pastor Paulo olhou para todo lado e falou assim: viu, eu não quero saber de nada, eu preciso sair daqui, porque eu tenho que terminar a obra de pregar Jesus, eu tenho que anunciar Jesus Cristo, glória. O doutor falou assim: calma aí, quem que é esse Jesus? Aí o apóstolo Paulo falou assim: se você quer conhecer esse Jesus, tu é doutor, tu é médico, tu está cuidando de mim? Aí Lucas fala assim: eu estou cuidando de você, mas você ainda não tem alta. O apóstolo Paulo falou assim: eu preciso ir, porque ai de mim se eu não anunciar o evangelho, ai de mim se eu não continuar pregando. Aí o doutor Lucas falou assim: agora eu estou curioso, agora, vamos fazer um acordo, pastor Paulo, eu vou cuidar de você. Aí o pastor Paulo falou: mas eu não tenho dinheiro para pagar os curativos, para pagar as consultas, não tenho. Aí Lucas falou assim: vamos fazer um acordo, eu vou cuidar de você, mas eu quero conhecer esse Jesus que você está falando, eu estou curioso, eu nunca ouvi falar. Aí Lucas falou assim: ó, pastor Paulo, aonde você for pregar, eu quero estar junto, eu vou cuidando de você, mas você tem que deixar eu te acompanhar. Aí o pastor Paulo falou assim: então vamos embora, nós não podemos perder mais tempo, porque existem muitas pessoas que têm que ouvir o nome do Senhor Jesus. Vou resumir: todo mundo sai do quarto, todo mundo começa a acompanhar. Aí Lucas fala assim: onde tu vai, pastor Paulo? Ele fala assim: eu preciso lá em Toadre, tem uma cruzada para me pregar, tem um culto para me pregar lá. Eles chegaram na cidade de Troade, começaram a pregar, e o doutor Lucas ficou sentado, só ficou olhando, sem entender nada. E o pastor Paulo pregando. E sabe o que a Bíblia diz? O discurso do pastor Paulo foi muito longo, era muito grande aquela pregação. Me desculpa, irmão, a minha sinceridade, mas quando a pessoa está disposta a receber o milagre, está disposta a receber a bênção, independente da hora que acabar o culto, se ela veio para ouvir a palavra, ela fica até o final, ela não sai murmurando, ela não sai reclamando. Se a pessoa vem ouvir a pregação e quer receber o milagre, ela fica catando tudo que está saindo desse altar, porque toda a palavra que está saindo daqui não é minha, toda a palavra que está saindo daqui é do próprio Senhor Jesus. Olha o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo começa a pregar tanto, que havia um jovem Eutico, ele estava na janela. Nós sabemos que quem está na janela não está nem para dentro e nem para fora, em outras palavras, está em cima do muro, não sabe o que é da vida,
não sabe que decisão tomar, fica no meio termo, um pé na igreja e um pé fora da igreja, não sabe o que quer. E quem não está pronto para ouvir a palavra do Senhor, dorme, perde a bênção. Daqui a pouco aquele jovem ele cai no sono, e o pastor pregando, aquela multidão. Daqui a pouco aquele jovem ele cai do terceiro andar, cai lá embaixo, e ele morre. E a Bíblia vai dizer, chegou o diácono no pastor e falou: pastor Paulo, lá embaixo no meio da multidão tem um jovem que caiu morto. Ele estava dormindo na janela e caiu morto. O pastor Paulo falou assim: espera um pouco, irmãos, eu já termino de pregar aqui. Daqui a pouco todo mundo gritando: precisamos de médico, precisamos de médico, precisamos de médico. O doutor Lucas, soberbo, se levanta e fala: eu sou o doutor, eu sou Lucas, eu estudei lá no Egito, eu moro lá em Israel, em Jerusalém, eu sou o doutor. Aí todo mundo fala: o doutor Lucas, o melhor médico, venha examinar esse jovem, venha examinar para ver se já morreu, se está morto. Aí o doutor pega aquelas malinhas e começa a chegar diante daquele jovem já que estava morto. O apóstolo Paulo pega aquele jovem e coloca nos braços, coloca na mão, a mão no pulso, está morto, coloca a mão no pescoço, já está morto. E o pastor Paulo começa a ficar em silêncio. Lucas chega do lado dele, pastor, e fala: dá licença um pouquinho, pastor, eu sou médico, deixa eu examinar. O médico vai examinar o pulso, não tem. Vai examinar o pescoço, não sente nada. O médico olha para o pastor Paulo e falou assim: pastor Paulo, já morreu. Aí o pastor Paulo falou assim: você já fez o seu serviço? Você já fez o seu trabalho? Está morto? Está morto, então devolve para mim. Devolveu o jovem no braço do apóstolo Paulo. Aí o apóstolo Paulo falou assim: você quer conhecer Jesus, doutor? Você quer saber quem é esse Jesus que eu prego, que eu sirvo? Eu vou apresentar para você. Está arrepiado meu corpo, irmão. Ele abraçou aquele jovem morto no braço e começou a falar assim: Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, médico dos médicos, o Jesus poderoso que está vivo, que eu estou pregando, no meio da oração, aquilo que estava morto se levantou e começou a falar. É esse Jesus que eu vim pregar na tua vida nesta noite, que confunde a medicina, que mostra o impossível acontecer. Sabe o que aconteceu ali? O doutor ficou desesperado, dobrou o joelho no chão e começou a chorar e batia a mão no chão desesperado. Aí o pastor Paulo falou: o que aconteceu, doutor? O doutor começa a falar: olha, pastor, os meus pais me ensinaram, a minha família me ensinou para mim adorar as imagens, adorar as estátuas da mitologia grega. Mas o teu Jesus fez o que minha imagem não fez. O teu Jesus fez o que a minha tradição não fez. Ah, pastor Paulo, a partir de hoje eu não quero mais servir o que eu servia, mas a partir de hoje eu quero me entregar para esse Jesus. Eu vim profetizar na tua vida nesta noite. A tua família não nasceu para ser do mundo, pode estar no mundo, mas através de Jesus que está na tua vida, vai chegar nos braços de Jesus, vai vir para perto de Jesus. O Jesus que você serve, ele arranca do álcool, arranca das drogas, arranca da prostituição e traz na presença dele. Sabe por quê? Porque o seu Jesus é poderoso, o seu Jesus responde, o seu Jesus fala, o seu Jesus trabalha. E se você recebe essa palavra, adora o Senhor nesta noite. Irmãos, ele aceita Jesus. Na outra pregação, o pastor Paulo está batizando, Lucas já se batiza. Agora Lucas não sai do pé do apóstolo Paulo, já está convertido. Aquele crente com aquela sede de pregar, evangelizar, aquela chama, o primeiro amor, vai. O tempo vai se passando, Paulo vai viajando. Paulo chega em Roma. Quando Paulo chega em Roma, os soldados romanos se levantam e falam: não, nós não aceitamos essa pregação. Se você entrar na internet lá em outros países, não pode ter a liberdade que nós temos de falar de Jesus. Em outros países, se falar o nome de Jesus, ele arranca a sua cabeça, coloca você num buraco, você não come, você não bebe, você morre de fome. E você não pode negar Jesus, tem que ir até a morte. E aconteceu,
O apóstolo Paulo agora está preso lá em Roma, e Lucas vai visitar ele, e Lucas fica nervoso, e Lucas fala: pastor Paulo, o que eu vou fazer sem o Senhor? Eu não sei orar, eu não sei pregar, não sei fazer nada, estou aprendendo tudo é novo para mim. O apóstolo Paulo fala assim: olha, doutor, meu amigo, meu irmão, eu te ganhei para Jesus, mas eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, eu guardei a fé e encerrei a carreira. Aí Lucas, do outro lado da prisão, fala assim: pastor, mas o que eu vou fazer agora? O apóstolo Paulo fala assim: ó, você tem um dom maravilhoso na sua vida. Você vai andar em Israel, em Jerusalém, em Samaria, Naim, na região toda. E o que eu vou fazer? Você vai pegar um pergaminho e você vai escrever a história de Jesus. Você vai biografar a história de Jesus. Aonde que Jesus passou, você vai escrever a história. Por quê, pastor Paulo? Porque aonde chegar a história que você escreveu, vai ter milagre, vai ter vidas transformadas. Como assim? Você vai ir lá no início até o fim e vai escrever ponto por ponto, vírgula por vírgula, a história de Jesus. Agora Lucas, ele chega em Israel, chega na cidade, pega um pergaminho, pega uma pena, pega uma tinta e começa a escrever: olha, Jesus passou aqui. Aí as pessoas falam: olha, ele passou aqui, ele se batizou no Rio Jordão, ele fez discípulos, os discípulos Pedro, Mateus, Tiago, João, André, Felipe. Olha, ele curou o filho da viúva de Naim. Lucas vai escrevendo. Ele ressuscitou a filha de Jairo e vai escrevendo. Mas qual que é a história que eu quero pregar para você, que Lucas deixou registrada, para essa palavra bradar no teu coração? Olha o que Lucas escreveu. Lucas escreveu uma história que eu amo pregar, e eu vou começar a pregar aqui para você agora. Lucas capítulo de número 5. Olha o que Lucas deixou escrito: que Jesus está pregando na beira da praia, e a multidão vai lá, 10 mil, 5 mil, 2 mil pessoas ouvir a palavra. E quanto mais Jesus pregava, mais o povo chegava perto de Jesus, e Jesus começava a andar para trás. Quando Jesus andava para trás, a Bíblia vai dizer que as margens da praia, do lago ali, bateram nos pés de Jesus. E todas as vezes que Jesus pregava para o povo aqui, Jesus dava uma olhada para trás. Presta atenção que Jesus vai falar com a tua vida agora. Todas as vezes que Jesus pregava aqui, pastor, Jesus sempre dava uma olhadinha para trás, porque aqui estava a multidão que Jesus pregava, mas ali tinha alguém ouvindo a pregação de Jesus. Vou contar a história para você de um homem que está registrado aqui em Lucas capítulo 5. Pedro, ele era o maior pescador da Galileia. Pedro, ele era o maior pescador ali na história de Israel. Nos dias de hoje, as crianças, os homens, os moços, os meninos querem ser igual ao Neymar, porque o Neymar é o maior jogador do Brasil nos dias de hoje. Mas naquele tempo, todo mundo queria ser igual a Pedro. Os pais de família se inspiravam em Pedro. As criancinhas queriam ser igual a Pedro, porque Pedro conhecia todos os mares, todos os lagos, todas as regiões na palma da sua mão. E um dia Pedro reuniu os irmãos, reuniu a família, reuniu os amigos e falou assim: olha, nós vamos levantar de madrugada hoje, nós vamos fazer a maior pesca da história. Pegue bastante rede, pegue bastante barco, porque de madrugada lá no meio daquele lago, né, vai fazer a maior pesca, vai ter peixe para todo mundo. Pedro, ele era empresário, tinha negócios de vender peixe. E Pedro falou assim: eu vou levantar o meu comércio da peixaria, eu vou ajudar todo mundo. E todo mundo falou, os pais de família falavam: olha, hoje Pedro vai nos ajudar, vai ter peixe para todo mundo. Pedro chamou os homens, Pedro chamou todo mundo, pegou os barcos, e Pedro falou: ó, de madrugada, né, e vamos lançar as redes no meio do lago. Agora está de madrugada. Pedro, o maior pescador, Pedro era o cara, ninguém ganhava de Pedro na pesca. Pedro era o cara. Quando Pedro chega no lago, chega com os discípulos, chega com o barco, chega com a rede, Pedro fala assim: é agora, agora é a hora.
de nós fazer a maior pesca da história. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Todo mundo lançou a rede, todo mundo lançou as redes, puxava a rede e não tinha nada. Um olhava para o outro e falava: o que está acontecendo? Pedro nunca erra, Pedro nunca errou. Olha só onde que a palavra vai chegar no teu coração. Eles tentaram de novo, até a Bíblia dizer, eles amanheceram pescando e não pescaram nada. Daqui a pouco um olhou para o outro, o pastor falou assim: viu, vamos embora. Pedro está louco. Acabou Pedro. Já era a história de Pedro. E você sabe, irmão, como que as pessoas são fofoqueiras e linguarudo. Até Tiago 3:6 fala que a língua é um pequeno membro que incendeia um bosque inteiro. Aí todo mundo volta para a cidade. Ó, Pedro, ó, acabou o ministério de Pedro, acabou a história de Pedro. Pedro, ó, deixamos Pedro sozinho lá, ó. E agora, deixamos a família, deixamos casa para trazer peixe. Amanhecemos trabalhando e não pescamos nada. Já era Pedro. Pedro está destruído, Pedro está acabado. E a Bíblia diz que fica Pedro e mais um barquinho do lado. Agora, irmãos, para mim finalizar no teu coração, para você entender na onde que o Espírito Santo quer entregar esta palavra. A conversa lá embaixo era assim, ó, já era Pedro. Pedro está acabado, Pedro está destruído, Pedro nos decepcionou. Jogava Pedro lá embaixo, ao mesmo tempo que ele era o cara, agora Pedro já não é mais ninguém. Pedro começa a ser criticado, humilhado, acusado, tantas coisas falaram contra Pedro. Só que quando Jesus pregava aqui, pastor, para a multidão, Jesus olhava para trás, porque tinha pessoas ainda que estavam ouvindo a pregação. Eu não sei qual foi a pregação de Jesus naquele dia, mas a revelação que Deus deu para mim era: no meio da decepção, no meio da humilhação, no meio do abandono, no meio do esquecimento, no meio que você foi decepcionado e esquecido, vai nascer um grande avivamento sobre a tua vida. E Jesus, por que Jesus pregava aqui e olhava aqui? Porque a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Deus, ele vê o amanhã e depois. As pessoas começam a chegar perto. A Bíblia diz que Pedro estava lavando a rede para ir embora. Aí Jesus falou assim: Pedro, moço, empresta o barco para mim. E ele, sem resposta nenhuma, falou sim. Jesus entrou no barco, sentou no barco daquele homem e falou assim: afasta-se o barco da praia e vai lá no meio. E Jesus continuava pregando, pregando. Aí o povo foi embora, foi dando glória. Aí Jesus olhava para Pedro, Pedro queria ir embora, mas como que Pedro vai embora se Jesus está no barco? Como que Pedro vai abandonar tudo sendo que Jesus está no barco? Jesus me trouxe aqui para te dizer: existem situações na nossa vida que nós quer parar, nós quer desistir, nós quer lavar a rede, nós quer parar de tentar, mas não dá mais tempo. Sabe por quê? Porque Jesus entrou no teu barco, Jesus entrou na tua vida, Jesus entrou na tua história. Eu estou pregando para quem está ligado, para quem está recebendo, para quem está acreditando. Existe um momento, pastor, que nós está lavando a rede e quer desistir, quer abandonar, mas não dá mais tempo de desistir, não dá mais tempo de parar, porque se Jesus está no barco, alguma coisa vai acontecer. E como que Pedro vai embora sendo que Jesus está no barco? Agora eu vou contar algo para você que você não sabe, revelação de Deus. Jesus falou assim: Pedro, vai no meio do lago. Pedro foi. Jesus falou assim: moço, pega essa rede aí que você estava lavando, desistindo, e coloca do lado direito para você tentar de novo. Aquele homem falou assim: olha, eu admirei a sua pregação, eu ouvi a sua palavra, mas você não sabe quem sou eu. Eu sou Pedro, eu sou o maior pescador. Eu sei o horário da lua, o horário que os peixes sobem para a borda da água, o horário que eu tenho que jogar a rede para pescar. Eu conheço todos os lugares que tem peixe nesse lago, neste mar, eu conheço tudo. Mas agora eu amanheci trabalhando, eu amanheci tentando, mas eu não consegui. E Jesus falava
coloque a rede do lado. Aí Pedro falou: mas eu já fui decepcionado aqui. Os meus amigos foram embora, a minha família foi embora, ninguém mais acredita em mim, eu estou abandonado. Aí Jesus falou assim: coloque a rede do lado direito. Sabe o que Pedro falou? Eu tentei, eu sou o maior pescador, mas eu ouvi a sua palavra, eu ouvi a sua pregação, então segundo a tua palavra eu vou obedecer. E quando ele obedeceu a palavra de Jesus, irmão, aqui eu entrego mais um segredo para você. O segredo para você alcançar o impossível do Senhor não é ouvir a palavra do Senhor, é ouvir e praticar. Porque ouvir todo mundo escuta, todo mundo ouve. Se você for pregar para o mundo, todo mundo vai ouvir, mas praticar, só quem quer viver o milagre. Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus falou: quem ouve a minha palavra e não pratica, constrói uma casa na areia, vem a enxurrada, vem o vento, vem a tempestade e a casa cai. Mas quem ouve a minha palavra, pratica e obedece, pode construir uma casa na rocha, pode vir o vento, pode vir a enxurrada, pode vir o que for, mas você vai estar sobre a palavra de Jesus. O segredo para você alcançar o impossível, irmão, é ouvir, guardar e obedecer. Quando ele ouve a palavra e pratica, eu imagino João do lado dele: Pedro, tu vai, Pedro? E Pedro falando para João: João, nós tentamos, amanhecemos trabalhando, mas depois dessa pregação, Pedro, eu vou tomar posse do meu milagre. Pedro lança, irmão, mas só que ao mesmo tempo, irmão, ele era humano, ele tinha dúvida. Pedro falava: será que vai dar certo? Será que vai dar certo de eu alcançar? Eu amanheci pescando no mesmo lugar, irmão. Vou abrir um parênteses aqui. Deus vai levar você no mesmo lugar que você foi abandonado. Deus vai usar uma situação que te humilharam, Deus vai usar uma situação que colocaram você lá embaixo para te mostrar: você vai voltar no mesmo lugar, você vai passar no mesmo lugar, só que você vai passar com honra. A humilhação bateu, a solidão bateu, a tristeza bateu, a afronta bateu, a palavra contrária bateu. Fica tranquilo, Deus vai criar a mesma situação para você ser honrado no lugar. Pedro não foi humilhado ali, Pedro não foi abandonado ali. Agora pega a revelação, irmão, só para quem está ligado, só para quem está ligado. Quando Pedro lança, Pedro vai puxando, não está sentindo nada. Pedro está puxando, não está sentindo nada. Daqui a pouco a rede pesa, o barco dá uma balançada. Ele olha para João, João dá um sorrisão. Pescador entende quando tem peixe ou não tem peixe na rede. Deu certo, João, vem me ajudar. Ele começa a pegar a rede e não consegue sozinho. Aí vai João, coloca o barquinho do lado e começa a puxar. E o que a Bíblia diz, irmão? Só para quem está ligado, irmão, só para quem está ligado. Eles amanheceram pescando. Se eles amanheceram pescando, significa que o sol ainda não nasceu. O sol estava nascendo ainda. Agora imagine Jesus no barco, observando naquela situação. Eles falando: nós amanhecemos pescando, irmão. Só um versículo aqui, Salmos 30, verso 5. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Agora está arrepiado o meu corpo, irmão. O sol da justiça está nascendo, o sol da resposta está nascendo. Presta atenção para você ficar ligado. Eles começam a pescar, começam a pegar, começam a puxar a rede, e o sol está lá, só está levantando o sol, só está brilhando o sol. Olha o que a Bíblia vai dizer: João, vem me ajudar. Calma, Pedro, eu estou indo. Os dois começam a pegar a rede. Aí eles começam a pegar peixe e jogar no barco, peixe e jogar no barco. Olha só, irmão, para você pegar e profetizar comigo nesta noite. Pedro, pescador, ensinava todo mundo, pastor. Ele pega um peixe dourado, levanta um peixe dourado. Agora pergunta-me por quê? Pergunte por quê. Sabe por quê? Ele pega um peixe dourado,
ele levanta um peixe dourado, irmão. Levanta a tua mão comigo nesta noite, se você acredita que eu sou profeta de Deus, irmão. E ele começa a fazer assim, ó. Faça assim comigo nesta noite, irmão. Está arrepiado o meu corpo, irmão. Eu vim pregar para quem acredita no impossível de Deus. Olha o que está acontecendo, ó. Ó. Sabe, fica assim, irmão. Não vai cansar seu braço, é rapidinho, ó. Aí sabe o que a Bíblia diz, pastor? Enquanto Pedro está fazendo assim, ele pega um peixe dourado. Sabe por quê? O peixe dourado tem a escama brilhante. E quando ele levava o peixe dourado, ele fazia assim. Por quê? O brilho do sol batia no brilho do reflexo do peixe, e quem estava de longe da praia começava a ver aquele brilho, aquele sinal. E a Bíblia dizia que Pedro está fazendo um sinal para todo mundo, e todo mundo está vendo aquele brilho e está falando: ei, Pedro nos ensinou que quando tem bastante peixe, pega um peixe dourado e faz assim, para ter brilho, para dar um sinal. E qual que é o sinal? O sinal é que tem bastante peixe. O sinal é que a pescada foi boa. Mas sempre tem o Tomé no meio. Aí o Tomé fala: mas viu, nós amanhecemos pescando com ele, nós amanhecemos tentando, ele não conseguiu nada. Mas daqui a pouco ele pega e fala: viu, mas tem alguém no barco de Pedro lá, tem alguém que está com Pedro lá. E aquele de lá não estava quando nós estava pescando, aquele homem não estava quando nós estava lá. Vamos ver lá, vamos ver se... E Pedro assim, ó. Pedro chamando todo mundo. Daqui a pouco, pastor, todo mundo colocou o barco do lado, todo mundo veio com a rede. Aí falou: Pedro, tu deu sinal para nós, Pedro, você foi esquecido, nós te abandonamos, você não pescou nada. Aí Pedro falava assim: ó, vocês me abandonaram, vocês me humilharam, vocês deixaram sozinho, vocês falaram que eu nunca ia pescar mais, mas Jesus entrou no meu barco, Jesus pregou para mim. E qual que é o sinal? O sinal é para vocês me ajudar. O sinal é que vai ter peixe para todo mundo. Eu vim como boca de Deus nessa noite para profetizar. Deus está criando avivamento naquilo que estava morto. Deus está trazendo aquilo que você precisa na palma da tua mão. Eu vim ser boca de Deus nessa noite para te dizer: esta igreja vai receber tanto milagre. Sabe o que Deus falou comigo, pastor? Que quando você está pregando aqui, Deus está te usando aqui, aquelas pessoas que estão lá na live, que estão me ouvindo agora, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está trabalhando. Se prepara, pastor, meu corpo está arrepiado. Vai ter testemunho, vai ter testemunho. E quem não acredita, quem fala que não vai dar certo, pastor, vai chegar para ver, porque Jesus vai chegar. Sabe por quê? Porque eu vim pregar para ter sinais nessa noite sobre a tua vida. Eu vim pregar para desafiar a tua enfermidade. Eu vim pregar para desafiar o teu problema. Eu vim pregar para nós juntar a nossa fé e levantar diante de Deus. E se você acredita nesta palavra, levanta a tua mão e receba o peixe do milagre, o peixe do impossível, o peixe da cura, o peixe da resposta, o peixe da restauração, o peixe da libertação. Eu vim ser como boca de Deus. Te humilharam, te abandonaram, te criticaram, mas eu vim trazer uma palavra sobre a tua vida. Deus vai usar a tua vida para abençoar aquele que te humilhou. Deus vai usar a tua vida para você ajudar aquele que te abandonou. E você não vai nem sentir falta. Sabe por quê? Porque vai ter muito peixe. Vai ter muito peixe, irmão. Olha que história linda, que história maravilhosa. Mexe com a minha vida, mexe com a sua. E eu vou mais além ainda, irmãos. Não para por aqui. Toda vez que Jesus pregava para o povo aqui, Jesus dava uma olhadinha para alguém. Mas quando Jesus olhava um homem, ele não via um homem. Ele não via um homem decepcionado. Ele não via um homem frustrado. Porque a visão de Jesus vai além. Jesus, ele falava para o povo assim: ó, hoje eu prego para vocês aqui, mas amanhã vai ser aquele homem que vai estar pregando. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus não olhava ele sendo um pescador de peixe. Jesus olhava ele sendo pastor de igreja, ganhando milhares de almas. A primeira pregação de Pedro foi 3.000 almas, Atos 2 e 3. De 4 para 5 foi 5.000 almas. Quase 10.000 almas que Pedro ganhou.
Sabe por quê, irmãos? Quando o homem olha para mim, olha para você, ele olha com um olhar de piedade e fala: não, o que adianta ficar orando? O que adianta ir para Deus? Até quando? Fica tranquilo, irmão, a resposta vem sobre a tua vida hoje. É sábado de milagre, irmão. É sábado de libertação. Não dá mais tempo de você parar. Você pensou em parar, pensou em desistir, chutar o balde, chutar o barco. Não dá, por quê? Porque Jesus está no teu barco. Jesus entrou no teu barco para te dizer: você não vai mais lavar a rede, você não vai mais desistir, porque a justiça está nascendo sobre a tua cabeça, a justiça está nascendo sobre a tua vida. Eu poderia, irmão, trazer outra palavra, mas eu trouxe essa palavra que Jesus colocou no meu coração. Essa palavra para impactar a tua vida, irmão. É para confrontar a tua fé, para você acreditar mais no Deus que você serve. Olha que história linda que Lucas deixou para mim e para você, irmãos. Agora eu vou resumir aqui uma pregação que Deus me deu, mas eu vou dar uma encaixada aqui que o Espírito Santo está mandando eu falar. Para funcionar essa igreja aqui, o som, o microfone, a luz, precisa de 2 elétrons, negativo e positivo. Vamos lá? Negativo, repita comigo: negativo e positivo. Não tem como ter energia só com positivo, e não tem como ter energia só com negativo. Só que o negativo, ele anda do lado do positivo. Pergunte por quê? Vou te responder. Porque o negativo, ele dá força para o positivo, mas eles não podem se encontrar. Só que com Deus, eles permitem só um certo tempo. Você quer ver uma coisa? Olha o que o Lucas escreveu, não é eu que estou falando. Lucas 18, 35. Que Jesus chegou em Jericó, tinha um cego, e o cego clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que os negativos fez? Fica quieto, não incomode Jesus, ele nunca vai ouvir a sua voz. Mas quanto mais o negativo falava para o cego clamar, fica quieto, o negativo, sem ele perceber, ele estava dando força para o cego clamar. Ele estava, aí quanto mais ele fala: fique quieto, ao negativo: fique quieto, fique quieto. Aí o cego positivo, recebendo mais força: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais o negativo falava para parar, mais o cego clamava mais alto. A Bíblia diz, irmão, para mim concluir, que Jesus parou, pastor. Quando Jesus parou, todo mundo falou: Jesus, por que tu não vai mais? Por que tu não vai mais? Jesus falou assim: não. Lá no meio da multidão, aquele homem que está com uma capa, traga ele para mim. E ele é cego. Quem que foi chamar o homem? Quem que foi falar: viu, Jesus está te chamando? O negativo. O negativo que mandou ele ficar quieto. O negativo que falou: desista, pare de orar para o teu filho, para a tua casa, viu? Não tem jeito, pare. O negativo falou assim: viu, Jesus está te chamando. Olha só, irmão, eu vou simplificar melhor para você entender. Deus permite que o negativo ande do nosso lado por um tempo, porque os negativos da nossa vida, eles estão dando mais força para nós orar. Eles falam assim para nós: para de orar, para de clamar, até quando isso, até quando você vai ter resposta? Aí você tem que receber força para orar mais e chegar mais perto de Deus. Vou abrir um parênteses aqui. Lá em Itapetininga, tem um amigo meu, melhor amigo meu. Ele estava afastado de Deus há 9 anos atrás, por algumas circunstâncias, se distanciou de Deus na sua mocidade. E quando ele se distanciou de Deus, nós sabemos que o cabeça vazia é a oficina do diabo. A sua mãe crente, orando, buscando por ele. Ele desempregado, só tinha uma compra no armário, só tinha alguma comidinha no fogão, na geladeira, estava acabando, e a mãe brigando: vai trabalhar, arrume um serviço, até quando assim? E ele longe de Deus há muito tempo, e ele sem fazer nada, desesperado, sentou na cama. A morte, o espírito da morte, sentou do lado dele e falou assim: viu, ó, sua mãe brigando com você, está desempregado, está difícil as coisas para vocês comer. Mate, se mate, se mate. Não, antes de você morrer, a morte falando para ele: antes de você morrer, vai lá na boca, vai lá na biqueira, fala para os caras dar droga para você, dar arma para você. Você vende a droga, faz uma compra para sua mãe, deixa o dinheiro no mato, dá um tiro na cabeça, nós pega o dinheiro e já era.
chega de sofrer, largue mão. Até quando você vai ficar nessa vida? Aí o meu amigo aceitou o contrato com a morte. Eu vou fazer isso. O meu amigo chegou na mãe dele e falou assim: mãe, acabou o problema, vou fazer compra para a senhora aí, ó. Vou estocar o armário, a geladeira, nunca mais você vai ver eu. A mãe dele, pentecostal, espiritual, começou a chorar, porque ela sentia uma sensação ruim. Começou a vir angústia, desespero. Daqui a pouco ele desceu lá embaixo, falou assim: viu, vocês conhecem eu? Ó, estou afastado da igreja aí, ó. Sou novão, tenho 15 anos. Ó, estou desempregado, não aguento mais essa minha vida. Preciso de droga, preciso de arma. Eu vendo a droga de vocês, faço uma compra para minha mãe, vou no meio do mato, dou um tiro na cabeça, vocês pegam o dinheiro e já era. Eles falaram assim para o meu amigo: viu, daqui 40 minutos nós vai na porta da sua casa. E os negativos falavam para aquela mãe: para de orar para o seu filho. A mãe dentro da igreja, pastor, orando, clamando de joelho. O filho dela passava na frente da igreja fumando maconha e bebendo pinga. E todo mundo falava: até quando você vai orar para esse menino aí? Ou é morte, ou é cadeia, caixão. Os vizinhos tinham prazer de chamar a polícia para o meu amigo. A alegria dos vizinhos era chamar a polícia para o meu amigo. Pense na situação. E a mãe dele de joelho, orando, clamando, buscando. Aí um dia ele passou bebendo, fumando maconha e bebendo pinga na frente da igreja. A mãe dele de joelho deu um grito: filho, eu estou orando por você. E os negativos falavam: desista, largue mão, você só está sofrendo. E a mãe do meu amigo falava: não, meu Deus é fiel, passe o tempo que passar, mas eu vou orar. Foi se passando o tempo. Ele chegou lá, os caras falaram assim: ó, daqui 40 minutos nós vai na sua casa, nós dá lá o que você quiser, deixa o dinheiro no mato, pega o dinheiro e já era. Ele voltou para sua casa, sentou na cama, a morte do lado, conversando com ele, e a mãe chorando, chorando, chorando. Daqui a pouco, 10 minutos nada, 15 minutos nada. Quando deu 20 minutos, chegaram na porta da sua casa. Quando chegaram na porta da sua casa, ele levantou chorando, tremendo, com aquela sensação de morrer. E foi a mãe acompanhando do lado, chorando, nervosa, clamando a Deus. Ele abriu o portão da área, tinha um Celta prata, cor de chumbo, meio escuro. Saiu um rapaz. Meu amigo falou assim: viu, eu conheço você. Você mora lá no Paraná. O que você está fazendo aqui em casa? Aí o rapaz falou assim: eu posso entrar? Não, entre, lógico que você pode entrar, eu conheço você, mas não estava esperando você. E aquele menino ficou sem entender nada, mas ao mesmo tempo estava tentando entender. E a mãe chorando. E aquele homem estendeu a mão no peito daquele meu amigo e falou assim: eu estava longe da sua casa 50 quilômetros. Eu ia passar por Capão Bonito, passar por toda a cidade para chegar para o Paraná. Deus falou no meu coração: muda o GPS, muda a rota do carro, vai em Itapetininga, Rua Rodrigo Rodrigues da Silva, na Vila Regina 245, e fala para ele que assim diz o Senhor: há 20 minutos atrás o diabo sentou do teu lado, a cova já está aberta, você vai morrer, a sepultura já está pronta, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, através da oração da minha serva, Ele não vai deixar você morrer, porque Ele tem obra na tua vida. A mãe do meu amigo começou a chorar e entrou no reteté, começou a dar glória. E aquele meu amigo dobrou a perna do irmão e falou assim: a partir de hoje eu volto para Jesus. O céu caiu naquela casa. O rapaz foi embora. A Bíblia diz em João 10:10: o diabo veio matar, roubar e destruir, vírgula. Aí Jesus fala assim: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Quando Jesus fala isso, pastor, eu vim, ele fala assim: ó, aquele carro está vindo, mas eu cheguei primeiro que o carro. É a mesma coisa. O inimigo está vindo, mas eu já cheguei primeiro que o inimigo. Você está entendendo o trabalhar de Deus? Daqui a pouco o moço foi embora. 40 minutos bateram na porta da casa do meu amigo. Ó, cheira aí, melhor droga, melhor mercadoria. Venda lá, venda lá. Depois você faz compra, dá o dinheiro para nós, se mata, faz o que você quiser. Venda lá, venda lá. Meu amigo levantou a mão, bateu no peito do rapaz assim, ó, e falou assim: Satanás, você perdeu, porque hoje eu faço parte de Jesus.
E esse meu amigo sou eu. Estou aqui para profetizar na tua vida. Não desista de orar para o teu filho. Não desista de orar pela tua casa. Assim como Jesus fez essa obra na minha vida, Ele vai fazer a obra na tua casa. Sabe por quê? Porque Jesus está colocando sinal na tua mão, e é um sinal de resposta. Se coloca em pé em nome do Senhor Jesus nessa noite. Tu está entendendo? Meu corpo está arrepiado aqui, pastor. Tu está entendendo, irmão, o trabalhar de Deus, como Deus faz, como Deus trabalha? Irmãos, era para mim ser jogador de futebol. Eu tinha os empresários mais ricos da cidade de Itapetininga. Em Itapetininga tem 200 mil habitantes. O meu empresário era o terceiro homem mais rico da cidade, milionário, trilionário. Estava lá investindo em mim para mim ser jogador no São Caetano. Deus não tinha isso para mim. Deus não tinha esse projeto para mim. O projeto de Deus era de eu pregar a palavra do Senhor sobre a tua vida, para te dizer: Deus é Deus de milagre. Eu quero que você feche os teus olhos, irmãos. Eu quero orar agora para você que está nesta live. Eu quero desafiar a enfermidade agora. Eu quero desafiar problemas. Eu quero desafiar causas impossíveis. Eu quero desafiar os médicos, as medicinas que estão te designando do médico. Feche os teus olhos, irmãos, porque o meu Deus, Ele é um Deus do impossível. Senhor, aonde tiver uma enfermidade agora, eu desafio ela agora para ver se ela é maior do que o meu Deus. Aonde tiver o inimigo agora que está prendendo as almas, a família da igreja que está orando, Senhor, eu desafio ele agora pelo poder de Jesus. Quem estiver nesta live agora, Pai, estiver enfermo, precisando de uma libertação, eu desafio agora esse demônio maldito, para ele soltar essas pessoas, e o teu nome ser glorificado, Deus. Eu pedi para o Senhor nessa noite sinais. Eu pedi para o Senhor nessa noite milagres, prodígios, salvações, libertações. Labracanta lahai, o labraconta labracébia manapro. Ribion narabaconte lebra fly que manehebia. Rabadacanta labracébia manepro. Assim diz o Senhor, Rabadacanta labracanda. Vou te surpreender neste lugar. Vou mostrar a minha glória. Rabassuia manarabaconda rebecébia. O negativo que desacredita, o negativo fala que não vai aguentar. Assim diz o Senhor. Eu estou levantando Arão, eu estou levantando Ur para segurar nas tuas mãos. Rabadacanta lá para Sébia Manapô. Assim diz o Senhor: esta casa é casa de milagre, é casa de restauração. Se prepara, eu vou encher o teu barco. Rabacanta lá para Dai Temenepô, Kemenepô. Eu vou te surpreender, homem. Rabassuia Manepô, Kemenehai. Eu cuido aquilo que tu colocou em minhas mãos. Eu estou trabalhando, eu estou operando. Rabaconta labracébia. Quem desacreditou vai passar na frente deste lugar e vai ver a minha glória. Eu te chamei para te exaltar, bater sua cabeça e não cauda, diz o Senhor dos Exércitos. O meu corpo está arrepiado, irmão. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3 versículo 17: o Espírito do Senhor, Ele gosta de liberdade. Ele gosta de ter liberdade para trabalhar na tua vida. Deixa o Espírito Santo te tomar nesta noite. Deixa o Espírito Santo renovar a tua vida, renovar as tuas forças. O irmão, irmã, manda ele olhar para mim, o moço. Eu não conheço você, varão, nunca vi você na vida, primeira vez que eu te vejo. Mas assim diz Deus para a tua vida. Sabe onde que é o teu lugar? No altar, fazendo a vontade do Senhor Jesus. Deus tem um projeto na tua vida, um chamado na tua vida. Deus quer mudar a tua história, varão. Hoje sou eu que estou pregando aqui, mas amanhã vai ser você, varão. Meu corpo pode chegar a arrepiar, varão. Eu não te conheço, mas quando eu te olhei, o Senhor falou assim: fala para ele que eu tenho um chamado na vida dele.
Eu tenho uma história na vida dele. Meu corpo está arrepiado, moço. Assim diz o Senhor. Sabe por que você está aí bonitão aí na igreja hoje? Porque teve 2 joelhos orando pela tua vida, varão. Só Deus sabe quantos livramentos que você teve. Ó, está arrepiado aqui, varão. Só Deus sabe quantos livramentos o Senhor te guardou, porque tem 2 joelhos orando sobre a tua vida, varão. E a vontade do inimigo não é que você fique aqui na igreja com a tua família. A vontade do inimigo é investir em você para ser traficante, para ser marionete na mão dele. Mas a vontade do Senhor é de você ser um pregador da palavra dele, para você ser um vaso nas mãos do Senhor, varão. Olá, Bacebe, irmã. Ela é sua esposa? Dá a mão para ela, irmã. Só Deus sabe quanto o inimigo quer destruir essa família, esse casal. Só Deus sabe os ventos, as guerras, as perseguições. Só Deus sabe. Mas com o que Deus une, ninguém separa, irmão. Vocês são um projeto de Deus. A sua casa é um projeto de Deus. Essa família é um projeto de Deus. Tome posse. Eu vou mais além ainda, sem medo. Eu vim como ser profeta. Olha aqui para mim, irmã. Sabe essa criança que está no seu ventre? Não era nem para nascer. O inimigo lutou tanto para não nascer. O inimigo pelejou tanto para não nascer. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe o que está no teu ventre é uma promessa do Senhor para Deus usar nesta terra, na nova geração. Só você sabe o que você passou, a luta que você passou, a tempestade que você passou e passa. Mas fique em paz, irmã. Pela tua fé, Deus está respondendo a tua oração. Pelo teu clamor, Deus está respondendo a tua vida. Aleluia. Está arrepiado meu corpo aqui, pastor. Deus é fiel, irmãos. Tome posse do milagre. Varão, olha para mim, varão. Eu não conheço você, não conheço a sua história, não conheço a sua vida. Mas eu vejo Deus honrando você. Eu vejo Deus mudando os teus caminhos. Eu vejo Deus mudando os seus projetos. Eu vejo Deus honrando você na vida material. Eu vejo Deus entrando com uma providência para suprir as tuas necessidades. Eu vejo Deus dando uma grande vitória para você. Receba, varão, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Eu quero agradecer a Deus, pastor, por esta oportunidade de nos confiar pelo chamado, pelo ministério. Eu admiro muito o Senhor, pastor. Sou fã do Senhor de verdade. Eu assisto suas programações, suas lives. Uma vez o Danilo estava pregando aqui, nós estávamos no trabalho assistindo o Danilo pregando aqui. Estava ouvindo a palavra do Senhor lá. Vocês que estão ouvindo esta palavra pela internet e pela live, saia do acomodismo. Chega de ficar vendo Jesus só pela internet. Saia do sossego. Vem aqui buscar o milagre aqui. Se a igreja não fosse importante, nós não estaríamos reunidos. Mas esse lugar é um lugar para todo mundo se reunir e viver do milagre. Venha você que está aí. Venha testemunhar neste lugar a cura que Jesus está te curando. Quando eu estava sentado aqui, o Senhor falava comigo. Você que está assistindo esta live, Jesus está te curando. E você que vai assistir essa live depois, Jesus vai mudar a tua história. Amém? Tem alguém que entrou aqui nesta noite e que ainda não aceitou Jesus como único, suficiente e Salvador? Levanta a tua mão que eu quero conhecer você. Você ainda que não conheceu esse Jesus que eu preguei, levanta as tuas mãos. Se tem alguém aqui que está nesta noite e quer voltar para Jesus, quer fazer uma nova aliança com Jesus, levanta a tua mão que eu quero conhecer você. Irmãos, não há mais tempo de perder tempo. Viu o que está acontecendo na Ucrânia, lá naqueles Rússia, aqueles lugares lá, a guerra, o povo morrendo? Até quando você não vai ter uma posição de se batizar? Até quando você não vai ter uma posição de mudar de vida? Até quando você vai ficar nessa vida? Só vem para a igreja, ouve a palavra e não pratica, irmão? Olha o testemunho que eu vou contar para vocês. Nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã é quem pertence a Deus. Eu não sei se eu vou acordar morto amanhã, vocês não sabemos. Por isso que Jesus está dando oportunidade todos os dias. O pastor estava pregando na igreja para me finalizar. Entrou 2 mulheres seminuas, saiu do carnaval. Falou assim: amiga, vamos entrar para o culto?
Não é o jeito que nós está. Não, mas eu estou sentindo. Não, mas todo mundo vai julgar nós. Aí outra falou assim: não, mas eu estou sentindo, eu preciso de Jesus. Ai, eu estou cansada. Aí entraram as duas, com a roupa de carnaval, seminuas. O pastor fez o apelo, as duas entrou. O pastor falou assim: quem quer aceitar Jesus? Receber Jesus no seu coração, Jesus vai salvar você. Uma levantou a mão, aceitou a Jesus, fez uma aliança com Jesus ali. A outra não quis nem saber de Jesus, que ia ficar naquela vidinha que ela estava. Quando elas saíram da igreja, deram 2 passos para atravessar a rua, veio um carro, atropelou as duas. As duas morreu. Só que uma teve a oportunidade de receber Jesus no coração, teve a oportunidade de reconciliar com Jesus. Talvez pode ser você que está ouvindo aí na live. Jesus está te chamando. Não perca mais tempo. Amém? Aplauda o Senhor Jesus nessa noite, irmão. Aleluia.